estamos aqui com você pela Rádio Catedral, a Sintonia da Felicidade, também pela Web TV Redentor, para trazer um assunto muito importante para você que passou no mês de outubro, né? Nós vivemos o Sínodo dos Bispos e neste ano de 2018 falou especificamente sobre os jovens. Então, um assunto tão importante, tão atual para nós e para a nossa igreja, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este sínodo aqui. Graças a Deus, ao longo de toda a programação da Rádio Catedral, nós pudemos trazer para você tudo o que estava acontecendo no sínodo, porque Dom Gilson fez esse carinho com a gente, deu essa atenção especial aqui à Rádio Catedral, então nós tivemos essa oportunidade de levar até você algumas pinceladas, né, do dia a dia do Sínodo dos Bispos, mas hoje ele vem aqui para participar e contar com mais detalhes dessa experiência. Seja muito bem-vindo, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, Fátima, uma saudação a todos os ouvintes, os telespectadores também. Uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando alguma coisa da experiência que nós vivemos no Sínodo. Eu, de alguma maneira, fui correspondente da rádio, né? Durante os dias do Sínodo, pude diariamente passar pelo menos uns 2 minutinhos lá a fala de alguém, das impressões que nós vivemos lá. Foi realmente uma bênção para a Rádio Catedral ter o senhor como nosso correspondente, isso é muito chique. Também com a gente nesse programa, Dom Antônio Augusto, vice-auxiliar do Rio de Janeiro, que também por muito tempo trabalhou com a juventude, tem esse laço tão importante ainda com os jovens, não é, Dom? Sim, sim. Uma alegria ter o senhor também aqui conosco. Olá a todos que nos ouvem na Rádio Catedral e nos veem pela Web TV. É um prazer estar aqui para ouvir Dom Gilson falar sobre o sínodo e aprender mais sobre a juventude. A gente tem que aprender dos jovens, porque eles são a renovação não só do mundo, mas também da igreja. Não? Dom Gilson, foram 15 dias aproximadamente de trabalho? O sínodo foi do dia 3 de outubro até o dia 28, né? Praticamente um mês de trabalho, quase, intenso. Nós tínhamos folga no domingo, né? No domingo era o nosso dia de folga, mas foi um trabalho bastante interessante, intenso, com bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, jovens do mundo inteiro, né? Então você pode ter uma imagem da igreja privilegiada, única. E foi uma das primeiras coisas que nós constatamos e que no documento também final aparece, essa pluralidade de realidades, não é? Como você fala de juventude, não é fácil falar no singular, né? Inclusive se pediu, e no documento final se recolhe isso também, de falar mais no plural, né? São realidades muito diferentes na Europa, na África, na Ásia, na América, na Oceania, e todos juntos lá vivíamos esse clima bonito de fé, de irmãos, né, que partilhávamos a fé e a preocupação pela evangelização da juventude, o discernimento vocacional, né, que eram os temas que estavam ligados à juventude, a transmissão da fé e o discernimento vocacional. Desculpa, no início eu esqueci de falar que o senhor hoje é bispo adjuntor de Nova Iguaçu, não é isso? Coadjutor, sou bispo coadjutor isso, de Nova Iguaçu, da né? Diocese de Nova Iguaçu. Recém-chegado a Nova Iguaçu. Isso, cheguei lá no dia 1º de setembro. Pois é, já está aí a todo vapor trabalhando, né? Não? Pois é, fiquei lá um mês, depois um mês em Roma no sínodo e agora já voltei. Inclusive a Diocese de Nova Iguaçu tem um programa na Rádio Catedral. Sim, já tive até uma participação nesse programa. Mas, Dom, voltando à questão do sínodo, quantas pessoas, o senhor falou de jovens, bispos, não é? Quantas pessoas aproximadamente estavam lá? Padres sinodais, nós éramos 266, né? Olha. Fora disso, tinham também especialistas, cerca de 23, ligados a vários temas que foram tratados ali. Depois os chamados auditores e auditoras, que no meio também estavam os jovens eram mais de 30 jovens, então era um grupo bastante grande que estávamos ali reunidos. E todos tivemos a oportunidade de participar, de falar. A nossa base de trabalho foi
o chamado Instrumentum Laboris, instrumento de trabalho, que era um texto que foi preparado recolhendo o chamado pré-sínodo, porque o Papa pensa sempre agora num processo. Tem o pré-sínodo, o sínodo e o pós-sínodo, que é o que nós vamos viver agora. Então teve esse pré-sínodo, depois teve também o questionário que foi aplicado em todo o mundo pelas conferências episcopais, também um questionário online, muitos jovens puderam participar, responder, e houve também um seminário em Roma sobre a juventude. Então as conclusões desses trabalhos apareceram ali no chamado instrumento de trabalho. Em cima disso se desenvolveram as 3 semanas do sínodo. A primeira semana, o primeiro capítulo, a segunda semana, o segundo capítulo e assim por diante. Então nós trabalhamos em cima disso. Bom, tem alguns tópicos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre aí um pouquinho da conclusão do sínodo. A gente viu que se falou muito da questão da caminhada dos jovens dentro da igreja e entendê-los, não é? Hoje é difícil comunicar para a juventude? A igreja encontra dificuldade? Certo. De fato, uma das primeiras coisas, né, que no sínodo me chamaram a atenção, né, me chamou muita atenção, foi precisamente essa questão da escuta. Há uma dificuldade normal, até mesmo entre as gerações, às vezes há essa dificuldade de comunicação, dificuldade de linguagem, e a igreja se colocou no sínodo, e também essa é uma proposta para o pós-sínodo, em atitude de escuta. Vamos escutar os jovens, né? Vamos ouvir aquilo que eles têm a pedir à igreja, vamos estabelecer diálogo. O Santo Padre nos pediu muito isso. E a primeira semana, eu creio que uma palavra que foi inflacionada, um verbo foi esse, escutar. A igreja se coloca à escuta dos jovens. Nós vivemos num tempo novo também. É preciso compreender isso, né? Uma cultura nova, uma cultura que tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, e a igreja se colocou à escuta dos jovens, né? E isso me pareceu muito importante. E a gente percebe que os jovens gostaram dessa proximidade. É preciso se aproximar, né? O fato da gente estar junto, se aproximar, conviver, porque os jovens estão abertos, eles têm procuras sobre o sentido da vida. Esse é um tema hoje importantíssimo, né? A procura também de Deus, de muitas maneiras se procura Deus. A figura de Jesus Cristo, no sínodo se falou sobre o fascínio da pessoa de Jesus Cristo, e que a igreja precisava encontrar meios de ajudar o jovem a se encontrar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é uma pessoa fascinante e precisamos anunciá-lo de novo, né? A verdade é essa, parece que é óbvio que a igreja anuncie Jesus Cristo, mas na verdade a gente precisa ficar atento que a gente pode falar de tantas coisas, né? E às vezes esquecer do essencial, a pessoa de Jesus Cristo. A partir daí, a partir desse encontro com Jesus Cristo, é que se desenvolve depois todo o interesse também pela doutrina, pelas outras coisas, né, relativas à fé. E o jovem tem sede de Jesus Cristo, embora as mídias, enfim, queiram dizer que não, é? Mas a juventude tem sede de Jesus porque ele traz a radicalidade que o jovem às vezes, muitas vezes busca, a novidade, não é? Então, com certeza a gente tem aí um anúncio, e que anúncio a dar a esse jovem, né? Eu sempre me lembro daquilo que o Papa Bento disse quando esteve no Brasil para a Conferência de Aparecida, que Papa Francisco retoma com frequência, e me parece também que é o estilo hoje da missão na igreja, né? Que a igreja não cresce por proselitismo, a igreja cresce por atração, né? E interessante que na terceira semana do sínodo, a palavra que ficou ressoando com muita frequência foi a palavra testemunho. Tanto assim que o tema, o documento final finalizou na conclusão com a questão da santidade, o chamado à santidade, né? Dizer, como que hoje ainda toca o coração, desperta as pessoas os testemunhos de coerência de vida, de amor fraterno, enfim, as testemunhas continuam falando alto. Você sabe que durante o processo do sínodo aconteceu a canonização de Paulo VI. Também uma palavra de Paulo VI que foi muito repetida foi aquela de que o mundo de hoje
prefere as testemunhas aos mestres. Que se escuta os mestres é porque eles primeiro foram testemunhas. Então a gente percebe que essa linguagem do testemunho é uma linguagem muito viva, né? E foi bonito você ouvir, por exemplo, de igrejas que estão passando por momentos difíceis de perseguição, algumas igrejas do Oriente, como também da África, testemunhos mesmo de martírios que a gente pensa, bom, que isso aí aconteceu lá no início do cristianismo. Não, isso aconteceu há 2 anos atrás, né? Um dos bispos do Oriente nos contava de um jovem que no ônibus alguém disse, esse aqui é cristão. Você é cristão? Ele falou, sou cristão. Você hoje tem que renunciar a Jesus Cristo. Ele falou, não vou renunciar a Jesus Cristo. Desceram do ônibus e começaram a perguntá-lo de novo, você tem que renunciar a Jesus. Não renuncio a Jesus Cristo. E mataram esse jovem por causa disso. Há 2 anos atrás isso, né? É um testemunho que realmente impacta, né? Mas depois tem aquele outro testemunho normal, da vida do dia a dia, né? De pessoas que procuram viver a sua fé, de jovens que procuram, através da sua fé, iluminar a sua profissão, a sua vida na universidade, né? Então, isso a igreja também pretende colocar em evidência, né? Vivemos a força do testemunho. Esse testemunho na Jornada Mundial da Juventude, né, Dom Antônio? Sim, foi a grande fala, o grande discurso que se ouviu em todo o mundo, além, logicamente, das palavras do Papa, foi o testemunho dos jovens, né, que souberam, dentro da variedade de culturas, de situações, tanto sociais como eclesiais, souberam criar esse testemunho de unidade, né? Uma comunhão de vida em todos os sentidos, desde estarmos unidos no esforço por participar das atividades da Jornada Mundial da Juventude, como também em fazer-se compreender uns aos outros com as diferenças de idiomas e chegando até a detalhes mínimos, como foram de deixar a praia de Copacabana limpa, as ruas de Copacabana perfumadas, né? As pessoas devolvendo tudo aquilo que lhes foi emprestado para que pudesse passar as noites da vigília e da adoração ao Santíssimo. Quer dizer, foi um testemunho de unidade, né? E é o que o mundo hoje está precisando bastante, né? Exatamente, principalmente nós aqui cariocas, né, do Rio de Janeiro, estamos precisando tanto, né, ser assim contagiados por essa juventude cristã. Né? Então. Um dos pontos também ditos no sínodo foi a questão das escolas, né, de terem os seus espaços também confessionais. É uma realidade aqui do Rio de Janeiro, não sei dizer muito bem de Brasil, mas que acaba que algumas escolas que são confessionais, elas acabam perdendo a sua originalidade. Foi tratado também sobre esse tema, não sei se tão específico desta forma, mas trazendo uma resposta para essa questão? Essa questão da educação apareceu em muitas falas dos bispos e também daqueles que tiveram uso da palavra, né? Também os jovens tiveram uso da palavra. E, por exemplo, os jovens, eu me lembro de um que disse, nós gostaríamos de ser mais encontrados nas nossas universidades e escolas, pela própria igreja, né? E junto com isso, os jovens pediram aos bispos e pediu à igreja que a igreja os encontre mais nos lugares onde eles mais se socializam. Eu me lembro que um bispo da Coreia, ele dizia assim, nós estamos vendo que o rio da juventude não passa nas nossas paróquias, né? Interessante perceber isso, né? Que os jovens não é que estão tão frequentando nossas paróquias, mas esse rio da juventude vai por outro lugar. Está nas escolas, está nas universidades, está nos shoppings, né? Está no mundo do lazer. E qual é a nossa presença lá, né? E junto com esse tema voltou de novo a discussão sobre a identidade católica das nossas universidades católicas, das nossas escolas católicas. E infelizmente, né, a gente sabe que às vezes parece que se tem medo de falar, né, de se anunciar Jesus Cristo, de se ter uma proposta educacional coerente com aquilo que a fé inspira. Isso também apareceu lá.
de uma forma positiva, né? De dizer, olha, nós temos uma proposta educacional interessante, né? Nós temos um testemunho da pessoa de Jesus Cristo nesse nosso mundo que precisa de tanta luz, e os jovens estão nas nossas escolas. Não temos que ter medo disso, né? É lógico, respeitando todo mundo, como sempre a igreja fez, né? Respeitando a consciência também, a liberdade religiosa, etc. e tal, porém, que nós assumamos a identidade das nossas instituições, né? Nós temos uma proposta educativa. Então, isso foi um tema que apareceu. No documento final, muito timidamente, isso aqui foi colocado, mas nas discussões, né? E o Papa até falou para nós no final, achei muito bom que ele tivesse falado aquilo, né? O Papa disse, o sínodo não é um documento, né? O sínodo é mais do que o documento. Ele falou, o sínodo foi tudo o que a gente viveu aqui, né? A experiência que a gente teve aqui. Isso aqui deve contar muito agora para o trabalho que vai acontecer nas igrejas, né? O Papa insiste muito nessa coisa da experiência, né? Uma coletânea de números, né, que faz parte desse documento, não pode traduzir toda a experiência do sínodo. Dali muitas reflexões vão surgir, com certeza, mas esse tema da identidade das nossas instituições educacionais foi um tema também presente. E aí a gente volta no testemunho do jovem que não está numa escola confessional, ser ali presença viva de Jesus para aqueles que não conhecem, vamos dizer assim, né, ou que por algum motivo não tiveram esse encontro com a fé. Sim, e o tema do protagonismo dos jovens no testemunho da fé é capital, né? No sínodo se falou que a evangelização da juventude acontece a partir da juventude, né? São jovens que evangelizam jovens nos ambientes onde os jovens estão, através do testemunho de fé, através da amizade. O tema da amizade também foi um tema muito bonito que apareceu. Não é como que através da amizade a gente abre a porta do coração do outro e também pode comunicar a mensagem do evangelho. E o jovem tem isso no sangue, né? Na pele. O jovem faz isso com muita tranquilidade. E nós estamos apostando nesse protagonismo da juventude. Quem vai evangelizar os jovens, né? Uma coisa até na minha fala lá no sínodo, né, na intervenção que eu tive a oportunidade de fazer, eu lembrava isso, né? Tudo aquilo que o sínodo propuser para os jovens não pode ser senão com os jovens, né? Não adianta a gente pensar numa coisa para os jovens se os jovens também não estão envolvidos. E depois eu vi que no resultado do sínodo se pediu muito isso, né? Que os jovens estejam envolvidos na missão da igreja como um todo, né? Um outro tema que surgiu no sínodo foi a questão da migração, né? A gente tem aí algo muito recente vivendo em Roraima, né? Nos Estados Unidos uma realidade completamente diferente, mas fato é que o mundo inteiro vive um contexto função da migração. Sim. Como foi tratado esse assunto para a juventude? Bom, você sabe, né, que esse assunto está no coração do Santo Padre, né? O Papa tem chamado muito a atenção do mundo inteiro para esse movimento, que é um movimento mundial, em todos os continentes. Depois eu me lembro que um bispo de Angola chamou a atenção, e inclusive isso apareceu depois no documento final, para movimentos internos de migrações também nos próprios continentes, porque às vezes se fala muito dos africanos que vão para a Europa, não é? Ou daqueles que saem e vão para os Estados Unidos. Não, mas até na própria África, quantos movimentos migratórios existem. Uma coisa interessante é que o Santo Padre falou sobre a dimensão teológica, né? Que os imigrantes lembram também aquilo que é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo a caminho, que não está na sua pátria, está buscando a pátria futura. Então, de alguma forma, eles nos falam de Deus, nos lembram Deus. E depois aquilo que também a gente tem oportunidade de ver aqui no Brasil, algumas iniciativas e tantas iniciativas, né? De acolhida, mas ao mesmo tempo o pedido que a igreja tem procurado fazer, especialmente na Europa, né, na África, de uma atenção privilegiada para esses países da onde se procede, não é? O que se pode fazer para evitar
esse desarraigamento, né, da família, da cultura, da religião, né, quando se sai de um lugar e vai para um outro. Isso é uma questão que também é preciso se perguntar. Então é bonito a gente ver a resposta, a igreja está do lado dessas pessoas nessa situação, né, procurando dar respostas, mas a gente também pensa que devem haver respostas um pouco mais consistentes, né? Inclusive de atenção a esses países de origem, né? Acho que isso foi uma coisa bonita que apareceu também entre as falas lá no sínodo. Até porque ninguém quer sair da sua casa, né? É lógico. Do conforto do seu país, né? Conhecendo a sua cultura, estando enraizado, né? A não ser que se for de fato por uma questão realmente de sobrevivência. Não, e também alguns bispos disseram a igreja está perdendo muito com isso, né? Há países, por exemplo, onde a igreja está sendo dizimada, entre aspas, né? Porque há fluxos imigratórios enormes, né? Muitas pessoas estão deixando os países e indo para outros, então a igreja vai perdendo, e quem não só a igreja, mas a sociedade perde muitas vezes os melhores, né? Aquelas pessoas que podiam fazer mais pela sociedade, que podiam fazer mais pela igreja e que vão embora, né? Então é uma questão hoje que a gente precisa realmente ter um olhar privilegiado para isso, viu? A gente vê esse movimento da igreja, né, com esse olhar privilegiado para os migrantes, mas a gente percebe também ainda por parte da sociedade de vários países essa dificuldade de acolher, não é, esses que chegam de fora, argumentando várias questões, né? A questão do emprego, né? Se já não tem para quem está dentro, como que a gente vai dividir, né? A questão do espaço, enfim, são várias questões que a sociedade se pergunta muito. Mas eu acho que o que fica é esse coração aberto a acolher e dividir aquilo que se tem com aquele que neste momento precisa tanto de ajuda, não é isso? É verdade, não é? Essa atenção para aquele que chega e a necessidade dele, né, que nos fala da presença de Cristo, né? Tanto esse tema da migração, como esse tema também mais geral da juventude, se usou uma expressão no sínodo, né, lugar teológico, né, que são lugares de encontro com Deus hoje, né? Lugares onde Deus está nos revelando algo, né? A juventude é um lugar onde Deus hoje nos fala de algo. Os migrantes também, Deus está falando à humanidade alguma coisa que nós precisamos entender. O que é que Deus está nos falando através disso que está acontecendo? É bonito a gente ver o Papa Francisco, ele valoriza muito essa questão dos processos históricos, né? A história é dinâmica e a nossa vida também. E Deus continua falando através das coisas que estão acontecendo, né? E nós precisamos discernir. Esse é o grande tema do documento, e o grande tema também de Papa Francisco, né? Aprender a arte do discernimento. Lógico, ele é um bom jesuíta, né? Então essa questão, mas está atento, Deus está falando com a gente, né? Falando, como você dizia, chamando a nossa caridade, questionando o nosso modo de viver, né? Eu me lembro que Papa Bento, no início do seu pontificado, uma vez ele disse: olha, os cristãos precisam pensar a sua maneira de viver, podemos viver uma vida mais austera, né? Uma vida não tão cômoda como a gente está procurando viver, né? Porque o mundo inteiro está gritando para nós: olha, o que está acontecendo, né? Por que vocês têm tanto e a gente não tem nada? E, enfim, e o Papa tem insistido muito sobre essa realidade também, que os bens são para todos, né? E é preciso aprender a partilhar. Sim. Né? Olha, o tempo passa super rápido, mas eu quero ainda tocar em duas questões que eu achei importante no sínodo. Talvez o senhor possa ter uma terceira, mas assim, achei importante tocar na questão da família, né, que é a igreja doméstica, né, essa base também da fé que parte da família, e a gente tem uma realidade social, pelo menos no Brasil, cada vez mais, vamos dizer assim, se investe na família de forma contrária, né? E como que o jovem pode encontrar dentro da sua casa, ou ele vai ser o protagonista para trazer a fé da sua família? Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor falasse. Outra que eu gostaria que o senhor, que também foi tocado aqui no sínodo, que foi a questão da digitalização, né? Das redes sociais, desse universo da internet. Ambiente digital. Exatamente. Né? E como que a igreja tem buscado trabalhar com a juventude dentro desse meio.
Pois é, o tema da família foi um dos primeiros olhares que nós pudemos lançar durante o sínodo. Inclusive o Papa logo no início dizia, esse sínodo é continuidade com o sínodo anterior, o sínodo da família. Com isso, depois o secretário-geral do sínodo, o cardeal Baldisseri, né, dizia que na base da renovação da igreja, da renovação da sociedade, estão esses dois elementos aí que a gente precisa olhar, a família e os jovens. Então, há uma continuidade. Depois, o tema que já o documento de trabalho falava e que depois se retomou com reflexões muito interessantes sobre o papel de cada um na família, né? O papel da mãe e, sobretudo, o resgate do papel do pai, na figura paterna, nas famílias. Até porque hoje também existe o fenômeno de muitas famílias monoparentais, né? Que tem ou só pai ou só mãe. E junto com isso, eu também achei muito interessante o resgate da imagem da igreja como família, né? A igreja, para muitas pessoas, é o lugar de fazer a experiência nas comunidades, nos movimentos, nas instituições, de fazer uma experiência também de família. A igreja é mãe, tem o seu lado materno, a igreja também tem o lado da paternidade, né, nos seus pastores, nos seus guias, né, no próprio acompanhamento. Então, esse tema da família realmente foi um tema central, que é interessante que a gente continue desenvolvendo. Depois, uma outra preocupação do Santo Padre com relação à família, que é o encontro das gerações. E aí se falou disso hoje, quantos jovens têm eles sido as testemunhas do Evangelho, da fé, nas suas casas. Eu mesmo, esses dias lá em Nova Iguaçu, uma senhora me disse, bom, eu vou me casar graças à minha filha, né? Vou me casar agora na igreja. Olha. Minha filha fez a catequese, me trouxe para a igreja e agora estamos regularizando aqui nossa situação matrimonial. Pronto, né? Isso são coisas que a gente vê e lá no sínodo também isso foi falado, né? Como que não é que há tanto choque de gerações, né? Mas as gerações se encontram. O papel dos avós hoje, né? Foi outra questão na educação e na transmissão da fé. Aqui se recordou. Os avós hoje são importantíssimos. Exatamente. Depois o tema em se tratando de juventude, não poderíamos deixar de falar do ambiente digital, né? Houve, lógico, certas tensões dentro do sínodo com relação a isso, especialmente da parte da África, né? Porque eles fazem, primeiro, a experiência de que há muita exclusão digital, né? Em países africanos. Alguns bispos falam, bom, vocês falam tanto aí desse ambiente digital, mas a nossa realidade é que uma boa parte dos nossos jovens não tem esse acesso, né? Então, atenção, como falar sobre isso, né? E depois também de não perder de vista os aspectos que requerem um pouquinho mais de cuidado, né? Seja nos relacionamentos, seja naquela dark web, né? E interesses econômicos que estão também por trás das mídias digitais e outros interesses, mas, por outro lado, a igreja reconhece realmente que não é só uma questão tecnológica, a questão do mundo digital e da nova comunicação, mas é realmente uma cultura nova de relações, das relações. E a igreja está muito interessada nisso e os jovens estão de cheio nesse mundo. Por isso esse é um ambiente que os jovens também esperam ser encontrados pela igreja nesse mundo, né? É lógico que é um mundo ainda que eu imagino, né, que todos nós somos um pouquinho analfabetas, não no sentido que não sabemos lidar, né, mas às vezes não entendemos bem que cultura, né, está por trás, né, como atuar nesses meios. Eles apareceram, estão aí, e nós não fomos educados para essa comunicação. Eu acredito que a gente precisa também pensar numa educação nesse sentido, né? Com certeza. Dom Antônio quer perguntar, acrescentar aí dois temas, né? Um tema da família e que o senhor também faz esse trabalho, aqui, né? Sim, sem dúvida nenhuma, o que acentuou o Papa e Dom Gilson nos lembrou, a continuidade entre os dois sínodos, né? Ao falar da família em 2015, logicamente dentro da família que estão os jovens, é o seu primeiro lugar, tanto social como eclesial. E é ali que eles têm que, a partir da família bem constituída, uma família onde
os valores são transmitidos com o exemplo e com a palavra, eles têm que saber ser cristãos e ser cidadãos, né? Então, creio que é uma continuidade entre o documento já conhecido, Amoris Laetitia, e o que virá agora desse sínodo, para que nós possamos trabalhar pastoralmente toda essa questão de quem deve sair das famílias. São jovens que vão criar uma sociedade cada vez mais humanizada, vão ajudar mais no trabalho de desenvolvimento, de progresso da sociedade, ou são jovens que serão engolidos por uma sociedade que está cada vez mais longe de Deus e, consequentemente, mais longe do ser humano também, né? Então, não temos que ter medo do mundo, porque o mundo é bom e veio de Deus, mas também temos que preparar os jovens em família para poderem serem agentes transformadores, como dizia o Papa João Paulo II, criadores de uma civilização do amor, né? Sim. Dom Gilson, algum ponto que o senhor queria destacar que a gente não conseguiu falar aqui nesse momento? Olha, a verdade é que, né, a experiência, como dizia, a experiência do sínodo foi uma experiência de igreja muito bonita para mim, muito enriquecedora, né? A gente sai aqui do Brasil e de repente você ouve tantas vozes, né, e dilata tanto o assunto, e isso enriquece tanto a gente. Mas um assunto assim, uma questão que já tive a oportunidade aqui de mencionar, não é? Mas que eu creio que a gente precisa, atendendo aquilo que o sínodo falou, dar espaço para os jovens, né? Eu acho que a gente precisa confiar. Os jovens pediram que eles fossem olhados sem preconceitos, sem estereótipos, né? A gente às vezes tem certo estereótipo, o jovem não assume muito compromisso, o jovem é uma idade passada. Não, sem estereótipos, né? Porque eles têm muito a contribuir para a vida da igreja. E nós podemos fazer uma experiência muito concreta disso lá durante os dias do sínodo. E o Papa, lembro de novo de uma fala de Bento XVI aqui no Brasil, ele dizia que sem a juventude, sem o rosto jovem, a igreja está desfigurada, né? Porque a igreja é jovem, né? Sempre jovem. Esse foi um tema que apareceu também no sínodo. Então a juventude, ela nos ajuda a ver esse rosto jovem, de esperança, de um tempo novo, não é? Que já se constrói no presente, que a igreja representa. E nós, nesse sentido, somos desafiados a encontrar a juventude, a evangelizar a juventude, a comprometer os jovens que estão conosco na evangelização de outros jovens. Bom, o documento dá aí a juventude 3 partes, né? 12 capítulos, 167 parágrafos e 60 páginas. Daqui a pouquinho está chegando na mão da juventude, não é, Dom? Está chegando, e também o sínodo quis que o documento tivesse uma alma, porque o instrumento Labores de trabalho estava um pouquinho seco demais. E já no início apareceu essa figura dos discípulos de Emaús, né? Então esse Jesus que caminhava com eles, Jesus que está conosco, com os jovens, nas situações em que eles se encontram, né? A igreja também insistiu muito isso, né? Sem preconceitos, acolher todo mundo, ir ao encontro das pessoas. Foi o que Jesus fez com os discípulos de Emaús, essa igreja em saída, né? Ir ao encontro deles, ouviu o que eles tinham para dizer, mas também apresentou para eles uma proposta, a palavra, né? Os olhos se abriram, é a segunda parte, né, do documento, né? Que fala então de uma iluminação da realidade da juventude, e depois a terceira parte, que eles voltaram imediatamente, né? Foram imediatamente, né? Quer dizer, toda a questão das ações concretas que são propostas pelo sínodo, que são ações muito amplas, porque o Papa quer que o processo do sínodo aconteça agora como terceira fase nas igrejas particulares, né? Nas dioceses e nos movimentos, etc. Então o sínodo, de alguma forma, ele está continuando. Ele não cessa. Essa ideia que a gente sentiu muito o Papa falando sobre isso, né?
não termina aqui o sínodo. Agora vem uma outra fase importante do sínodo, né? Tá certo, Dom Gilson. Quero agradecer muito em nome da Rádio Catedral, da direção da rádio, esse suporte que o senhor nos deu, sendo nosso correspondente em Roma. Foi um prazer. Também estando aqui nessa tarde chuvosa, né? Aqui com a gente. A gente até imaginou, talvez, Dom Gilson não conseguisse chegar até aqui em função da chuva, quando chove no Rio, enfim. Não sei se o senhor já pegou essa fase na nossa cidade. Sim, mas graças a Deus, né? Deu a providência quis que o senhor pudesse estar aqui partilhando um pouquinho mais sobre o sínodo. As portas da Rádio Catedral estão abertas para o senhor, que o senhor precisar. Mais uma vez o nosso agradecimento e queria que deixassem agora sua bênção. Tá bom, agradeço também o convite, Fátima, agradeço também a presença de Dom Augusto, né, velho amigo, antigo amigo aqui, uma pessoa que eu quero muito bem e com quem eu tenho aprendido sempre muito. Então, uma bênção particular para os jovens. Eu queria dizer que jovens, olha, a igreja olha para vocês com uma esperança não de futuro, uma esperança presente. E deseja muito que vocês estejam comprometidos com o sonho do Santo Padre, que é alcançar os jovens de todo o mundo. O sínodo não foi para os jovens católicos apenas. O sínodo pensava em todos os jovens. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te mova para esse impulso missionário novo que a juventude precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Dom Antônio também está aqui conosco. Você, pela Rádio Catedral e a Web TV Redentor, acompanhou a gente falando um pouquinho sobre o sínodo, que é tão importante, como o Dom Gilson trouxe. A gente vai trabalhar e falar muito ainda, porque temos muito material para que você também possa mergulhar junto com a igreja, se tornar um jovem alegre, de calça jeans, aí como dizia já o nosso saudoso São João Paulo II, né, com muita alegria e levando Cristo no coração, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.